Ô Marcelo Teixeira, muito boa tarde para você, Marcelo Teixeira. Você tem que ser anunciado como presidente do Santos ou presidente do Conselho Deliberativo do Santos, hein? Boa tarde. Boa tarde, Milton. Prazer em falar com você mais uma vez, a todos os ouvintes da Bandeirantes. Eu sou ex-presidente do clube, com muito orgulho, e atual presidente do Conselho. E primeira entrevista que você dá para mim nesses anos todos, né? Nossa, quantas já foram nesse longo período? Desde torcedor, faz tempo, faz bastante tempo. 343. Além de, você pode me apresentar não só com cargo, com função, mas como amigo, como um admirador que eu sou dessa trajetória sua, que eu faço questão de acompanhar agora pela televisão, que está lá agora com uma audiência total, né? Merecia mesmo, a gente que gosta de esporte, né, na TV aberta principalmente, de parabéns a Bandeirantes, Milton. Muito obrigado, Marcelo Teixeira, muito obrigado. E você foi o cara que me chamou em 92, isso mesmo, para ser o apresentador da festa dos 50 anos, né, de Santos 5, Benfica 2, foi isso, não? Entendeu? Foi, 92. Então ali, até a crônica esportiva daí ficou sentidinha. 30 anos. Foram 30 anos, 30 é claro. anos. Depois eu voltei em 93 com os 31 anos de Santos e Milan. E foi a primeira vez que eu vi o Pelé assim mesmo, né? Porque de perto, de terno com a minha família, porque o Pelé eu tinha visto uma vez só em 64, ou 65, Santos e Comercial em Ribeirão Preto, vi durante o jogo, eu no alambrado espremido, e Pelé passava na lateral ali de vez em quando, marcado pelo Peter, o Muralha Negra. Agora o Marcelo Teixeira. Você sabe, Milton, não quero lhe cortar, mas eu gosto bastante. Desde essa época, eu gosto de reunir os ex-atletas, os ex-dirigentes, gosto de homenagear essas personalidades que fizeram parte dessa história linda do Santos, com nomes em salas, em locais importantes do clube, trazendo as famílias. Eu gosto desse tipo de iniciativa, eu acho que é um reconhecimento sempre interessante que a gente faz, preservando a memória e as pessoas, algumas delas falecidas, mas a gente procura fazer essas homenagens em vida, né? Que eu acho que é isso mais bonito. E essa época dos 30 anos de 92, do bimundial, do campeonato mundial, naquela oportunidade, você lembra, nós conseguimos reunir o elenco quase que todo dele, né? O Gilmar ainda vivo, todos os atletas. Nossa, foi um momento marcante dessa trajetória, né? Naquele dia lá, além de ter visto o Pelé de perto pela primeira vez, de terno, aquele negócio todo, não no campo, naquela fração de segundo lá em Ribeirão Preto, eu vi pela única vez na vida Oswaldo Rossi, que era o reserva do Pelé, entendeu? Ele fazia parte do elenco. O B de bola, também estava lá. Irmão do Mono. Um atacante. Jogaram basquete. Isso, e tinha também, que eu nunca tinha visto na vida, e só vi uma vez, e poucos santistas lembram dele, que veio de Recife, um lateral reserva chamado Hamilton. Na entrada aí do prédio sede do Santos e tal, quando a gente ia lá no Conselho Deliberativo, eu ficava vendo o nome dos jogadores de 62, 63, e 62 tem lá o Hamilton, entendeu? Com H. Então foi muito interessante aquele dia, eu tenho umas 5 fotos, mas hoje eu tiraria 250, entendeu? Foi uma noite inolvidável. Foi mesmo. Inesquecível. Foi iluminada. Agora, Marcelo Teixeira e o Santos, meu Deus do céu, estão querendo mandar embora o Jair Ventura aí, que eu uso uma imagem aqui do Otto Glória, que já foi técnico do Santos também, que está no céu. Não se faz omelete sem ovos, o Santos não tem time, como é que vai mandar o técnico embora, que é muito bom? A coisa tá feia demais, depois da terra arrasada, baila ouro e odilho, como é que faz para salvar a coisa aí, presidente? Eu acho que é uma transição natural, né, Milton? A gente já viu em algumas gestões anteriores esse fato da mudança de direção, a escolha de uma nova comissão técnica, a maneira, a filosofia de implantar um trabalho. Isso é normal, né? É um tempo até relativamente curto, né? Que o Pérez com o seu comitê estão trabalhando no Santos, e acho que naturalmente as coisas vão se encaixando. Não é justificativa, óbvio, mas o Santos vai bem, relativamente classificado na Libertadores,
está classificado na Copa do Brasil e precisa ter um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, precisa pontuar para chegar entre as primeiras colocações. E precisa ter elenco, né? Precisa ter um time à altura na qual a gente espera, pelo menos tem essa expectativa de que nesse meio de janela de temporada a gente consiga ter pelo menos uns 3 jogadores de nível, né? Não atletas que venham a compor um grupo. O Santos precisa, nesse momento, de uns 3 jogadores que realmente venham a dar uma qualidade para a equipe para o Santos continuar prosseguindo na luta dos títulos. 3 acho meio pouco, viu, presidente? Você acha, Milton? Eu acho que 3 bons jogadores, o elenco do Santos não é ruim. O elenco do Santos, ele é, de certa forma, relativamente interessante, mas eu acho que precisa qualificá-lo. Você falou bem, o treinador, ele também é muito jovem, né, Milton? Ele é um treinador que disputou a sua carreira, né? Ele tem muita ligação lá com o Rio de Janeiro, é a primeira vez que vem trabalhar no eixo aqui de São Paulo, então sempre também tem esse período de adaptação, não é? O Santos realmente é uma equipe que nos últimos tempos tem conseguido disputar e conquistar títulos, então a carga e exigência é sempre muito forte em cima do treinador e da própria diretoria. Agora, presidente Marcelo Pirillo Teixeira, me diga uma coisa, você lançou um livro, é? Não, eu vou lançar um livro agora dia 11 de junho. Primeiro, eu queria fazer, a base nossa era fazer o livro a partir do novo milênio, de 2000 para frente até chegar a 2002. E aí eu resolvi fazer uma autobiografia. Eu fiz uma autobiografia da minha vida, não da minha vida pessoal, profissional, familiar. Eu quis fazer muito ligada ao Santos Futebol Clube. Por que me tornei santista? Por que fui torcedor da maneira das minhas passagens como torcida? Então o nome do livro é Das Arquibancadas à Presidência 2002. Que é exatamente culminando com o título de campeão brasileiro daquela temporada, com Robinho, Diego e tantos meninos, que o prefácio é do Emerson Leão, tive esse privilégio, o prefácio do livro foi escrito por ele, então o livro está muito interessante, Milton, e a gente pretende fazer no dia 11 de junho, convidando você, é uma segunda-feira, convidando todos aqueles que estão nos acompanhando pela Bandeirantes. Nós pretendemos pela primeira vez, foi feito um convite também a todos os atletas da geração de 2002, onde pretendemos que todos estejam presentes, já confirmaram que estarão aqui junto conosco na tarde e noite de autógrafos. A gente pretende também reunir outras gerações vitoriosas, já que a gente está também focando no livro várias outras equipes que fizeram parte da história do Santos. Vai ser também um dia muito, muito especial para a história do Santos. Olha, tendo uma brecha aí em meio à Copa do Mundo, no meio do trabalho da Rádio e TV Bandeirantes, será um prazer comparecer. Você já me convidou, o Luiz Mário Lombardi também. E eu quero um exemplar, porque eu preciso mostrar isso nas minhas tribunas todas, vamos divulgar o teu livro. Eu queria até responder isso aí que podem me perguntar aqui no meu Quantum, por que eu me tornei santista? Eu já contei essa história, você tá na cara, porque você nasceu aí na Baixada, filho de quem foi, né, do Milton Teixeira, santista doente, figura maravilhosa na história do Santos. Então, entre aspas não, era muito fácil torcer pro Santos que ganhava do mundo inteiro. Não era tão fácil assim, viu, Milton? Porque a minha família, por parte de pai, né, meus tios, eram todos são paulinos. Meu avô São Paulino, meus tios são paulinos. Então, o único santista era o meu pai. Então, o meu padrinho, ele trazia presentes, está no livro, né? Eu conto no livro. Meu padrinho trazia aqueles presentes bonitos, né? Grandes. E aí ele falava assim, e aí, Marcelinho, quer ganhar o presente? Eu falei, lógico, tio, deixa eu abrir. Aí ele escondia o presente. Não, só se você me falar que agora você virou São Paulino. Era uma tortura. Era uma ameaça que eles faziam. Aí o meu pai lá, ô Lorival, para de fazer isso com meu filho, tá fazendo coisa, não faça isso com o garoto, tal. Foi terrível.
Fora o meu avô, eu tenho histórias aí nesse livro que vale a pena você ler, você e todos aqueles que estiverem tendo esse privilégio, e eu também tenho orgulho de que comprem esse livro. Legal. Os meus 3 filhos são São Paulinos, porque o São Paulo só ganhava e eu só trabalhava, minha mulher dentistava e eu microfonava, e os moleques vendo e ouvindo o São Paulo ganhava e eram tudo São Paulino. Agora, no meu caso, foi o seguinte... não teve influência de família, não teve influência de ninguém. Cheguei do grupo escolar, lá o grupo Cesário Coimbra, o grupo escolar Cesário Coimbra de Muzambinho, e um primo do meu primo estavam vindo no rádio Gaiola da minha avó, estavam ouvindo Santos e Palmeiras 59, jogo já em 60, do Super Campeonato 59. E eu parei ali, nunca liguei para futebol, nunca gostei, nunca joguei nada e tal, eu tinha 8, 9 anos ali. E o Milton Vânios de Almeida Lima, primo do meu primo Humberto Fernandes Maciel, estavam ouvindo o jogo. Eu peguei e fiquei ali uns 2, 3 minutos e tal, e bola com Pelé, bola com Pagão, bola com Geraldo Escoto, Valdemar Carabina, Aldemar, não sei o quê, Valdir Joaquim de Moraes, Laércio Zé Milani, etc. Então, não gosto disso não. Larguei e fui pro fundo da horta chupar jabuticaba, que tinha e tem uma jabuticabeira ainda lá, veinha, mas tá lá firme ainda no fundo da horta da casa que era da minha avó. Aí eu peguei e fiquei lá uns 20 minutos, porque jabuticaba boa é jabuticaba no pé. Jabuticaba de feira não presta pra mim, tem que ser no pé. Fiquei uma meia hora chupando jabuticaba lá, uns 40 minutos, e voltei. Quando eu voltei, os dois, o Humberto e o Milton, estavam os dois murchos. Falei, o que aconteceu? O Santos perdeu. Aí eu peguei e falei, de quem que é o Pagão? Porque durante os 5, 7, 8 minutos que eu fiquei ali, eu ouvi falar muito em Pagão. E o nome chama atenção, né? Eles falaram, os Pagão e do Santos. Eu falei, então agora eu sou do Santos. Por quê? Porque o nosso Frei lá, o Frei Rafael Zevenhove, um holandês, que há muito tempo foi pro céu, ele fazia o discurso dele igualzinho hoje. Aí fala Moro, esse povo aí da política e tal. Ladrões do mensalão, ladrões do petrolão. Então ele falava, aqui tem prefeito ladrão, tem um prefeito ladrão que fez a fonte luminosa, prefeito ladrão, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E ele falava também, molecada, na missa das 8 da juventude, vocês não podem morrer pagão, não pode morrer pagão, quem morrer pagão vai pro inferno. Então, eu fico com medo de morrer pagão e ir pro inferno, eu resolvi torcer pro time do Pagão, e o Pagão era do Santos. Entendeu? Paulo César Araújo. Eu contei isso pro Pagão uma vez com Milton Parron, numa cobertura de carnaval aí na Baixada, a gente no hotel Indaiá. Nunca vou esquecer disso. Entendeu? Então, por isso que eu virei santista, por causa do Pagão e do Frei Rafael Zevenhoven, que ficou na região do sul de Minas ali uns 60 anos. Aí, velhinho, ele foi, o catolicismo levou de volta lá para Holanda. Ele chegou lá na Holanda, Amsterdã, já tinha gente esperando, um carro, levaram ele para Muzambinho de lá, uma cidadezinha no interior da Holanda. E nesse tempo todo, mudaram a mão de direção lá, pelo menos naquela cidade dele. Então ele ficou olhando a praça, deslumbrado, porque fazia 70 anos, 60, que não ia na cidade dele, né? E ele ficou olhando. Aí ele foi atravessar da rodoviária, ele foi atravessar para outro lado lá na praça, olhou para o lado errado, porque mudaram a mão de direção igual da Inglaterra, e foi atropelado e morreu. Essa é a história do Frei Rafael Zevenhoven. Boa história. Entendeu? E ele que fez eu virar santista por causa do palavra pagão. Pagão. Aliás, um nome forte. O único pagão da história. Nunca tivemos um outro pagão. Você deve lembrar também, como eu tenho de recordação, meu pai não tinha, né, a nossa família não tinha tantas posses, e meu pai aguardava o finalzinho naquela época, os 20 minutos finais que abriu os portões dos estádios, né? Vocês lembram? Você lembra disso? Dessas fases? Até em Muzambinho, a gente assistiu o primeiro tempo do jogo lá, em cima do muro, na horta de uma costureira, e depois no intervalo a gente corria lá pra entrada, o Rito Cartucheiro, que era o bilheteiro lá, o porteiro, ele deixava a gente entrar no intervalo, mas no começo do jogo a gente tinha que assistir em cima do muro da vizinha. Então, eu ficava lá fora, a gente ficava fora, eu no colo dele, né, aí a gente escutava gol, torcida gritando gol lá dentro, pai, tu teve gol, vamos entrar pra ver o jogo. Não, daqui a pouquinho a gente entra, filho, espera um pouquinho e tal. Você vai ver gol, tenho certeza, com aquele timaço, né, da década de 60, a gente sabe, bom, mais cedo ou mais tarde, mesmo no finalzinho o Santos virava jogo e tal, e ali chegou uma tarde e noite que a gente estava lá parado lá fora, e aí vinham umas nuvens carregadas, pretas, né, bem pesadas. Aí meu pai falou, vamos, acho que é melhor ir embora, hein, Marcelinho? Falei, não, pai, vamos esperar agora um pouco, vamos ver o jogo, né? Mas choveu tanto, quando cheguei em casa, a minha mãe, eu já estava roxo, né? Minha mãe, mas Milton, o que você fez com o moleque?
tarde, tava uma chuva, o que você tava assistindo o jogo? Aí, mãe, tá bom, pelo Santos, pô, tava ótimo, vimos gol. Então são momentos marcantes, né, de uma criança. A gente grava na memória essas fases que são tão bonitas, né, de pai para filho e tantas outras que eu tive com meu pai, não só como torcedor, como dirigente. São fases inesquecíveis que a gente guarda de recordação desse Santos maravilhoso. Só quero consertar aqui, o muro era no fundo da horta que dava pro campo da Dona Marta, costureira, da Dona Marta, amiga da minha mãe, e tinha um filho chamado João da Marta e o Nercim barbeiro da Dona Marta também. E o porteiro que deixava a molecada entrar no intervalo sem pagar era o Zé Polinário, Zé Galinheiro. Ele comprava e vendia galinha. E a última pergunta pintou aqui porque vem aqui esbaforido, exigindo conversar com o presidente do Santos. Ele, o nosso glorioso querido. Você tá... Como é que vai você, Cláudio Zaidan? O que você quer falar pro Marcelo Teixeira? É pro Marcelo Teixeira, não é pra você. Ah, tá bom. Tive o privilégio, Milton, de encontrar o Zaidan aqui em Santos. Fez uma palestra fantástica, maravilhosa, com a linguagem do aluno, do professor. Os nossos professores ficaram impressionados com a palestra que o Zaidan deu aqui aos nossos alunos da Universidade de Santa Cecília da área de comunicação. Aliás, não foram só da comunicação, tinham lá uns 40, 50 alunos, daqui a pouco um foi comentando com o outro, veio da educação física, veio um sucesso absoluto. Queria agradecer de público essa figura fantástica, veio com a sua esposa, Valéria. Cecília é a sua universidade. Eu não posso esquecer o nome da Valéria, minha esposa também. Então vieram os dois simpáticos. Ele deu aqui um show, Milton, como você também. Ele bateu o meu recorde aí de presença de público aí na Santa Cecília. Foi pago. Foram os dois ali que tava difícil ver quem atraiu mais alunos. Mas pra ele você pagou 100 mil, pra mim foi na faixa. Não, Marcelo, só queria agradecer a recepção, foi sensacional. Eu e a Valéria estivemos aí na segunda-feira. Muito obrigado pela recepção e sucesso com o livro aí, viu? Um abraço, Marcelo. Obrigado, Zaidan. Esperamos você também aqui. Vamos ver se você consegue vir até aqui no dia 11 de junho. E ele ficou com a esposa no Parque Balneário, né? Que é o Copacabana Palace da Baixada e tal. Que nada. O armênio que arrumou lá o hotel, que beleza que ficou, mas depois morreu. Mas a vida é assim. Um abraço pra você, Marcelo Pirilo Teixeira. Obrigado, Milton. Espero vocês, então, aqui dia 11 de junho. Vai ser uma festa linda. Espero vocês. Vai ser uma festa simples, mas com muito amor, muito carinho, e vai fazer parte dessa história do Santos mais uma vez. E você faz parte brilhantemente da história do meu Santos, meu amor.